Olá pessoal, bom dia. Então, vamos lá, mais uma vez, mais uma revisão. Hoje a gente vai ver a respeito dos últimos assuntos, né? Operadores, de forma geral, e estrutura de controle também, de forma geral. Vou dar uma explicada, mostrar algum exemplo, certo? Para depois, qualquer dúvida, vocês me procurarem para a gente resolver, solucionar e posteriormente vocês poderem fazer um exercício em cima dessa prática, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui o material que inclusive eu passei para vocês, certo? Tá aqui, vamos começar por operadores na ordem. Bem, então, operadores, então esses aí são os tipos, certo? Dos operadores que a gente tem disponíveis para usar nas nossas páginas. Vamos dar ênfase aos mais usados, digamos assim. Os outros eu vou citar, só explicar superficialmente, mas o que a gente vai usar e cobrar eu vou dar ênfase, certo? Então, o primeiro são os operadores aritméticos, os operadores matemáticos, certo? Esses aí, sim, outra coisa, só uma observação. Esses operadores a gente viu em JavaScript, as funcionalidades são as mesmas, certo? O que vai mudar é a forma de usar. No caso, a sintaxe, como eu sempre falava para vocês nas aulas presenciais, muda a sintaxe. A forma de entendimento, a forma de usar vai ser a mesma. Então, a experiência que a gente teve em JavaScript com operadores, lembrem, tragam, revivem aí na memória e é a mesma que a gente vai precisar aqui com o PHP, certo? Então, a gente tem adição, subtração, aqui do lado a gente tem como usar, certo? Cifrão A, que é a variável, mais cifrão B, segunda variável. E aí eu vou ter um resultado, óbvio, também recebendo uma terceira variável, certo? Então, posso colocar variável soma, recebe variável A mais variável B. Ou variável de subtração, recebe variável A menos variável B, e aí por diante, certo? Então, esses aí são os operadores matemáticos, certo? Eu trouxe até aqui, para dar como exemplo, aquele nosso primeiro exemplo que eu fiz para a primeira prática, que vocês treinassem, que era para ligar o champ e tal, coisa e tal. Primeira aula de PHP. Então vamos lá. Liga o champ, certo? Eu vou fechar porque o meu localhost já estava aberto ali, vocês viram no início da aula, de vídeo, né? Então tá aqui, meu localhost. O exemplo é esse, exemplo 1. Vou modificar, não sei se vocês lembram, mas a, a página, no caso esse exemplo que eu passei para vocês, era só para escrever. Recebia dois números, um com 5 dígitos, outro com 4, e escrevia os dois na tela, certo? Tá aí, ó, digite número só para exemplificar. 1, 2, 3, 4, 5, segundo número 4, 3, 2, 1. Clico em enviar e ele escreve para mim aqui bonitinho, certo? Vou voltar, vamos fazer a modificação nisso. Tá aqui o código deles. Então a primeira página não preciso modificar. Tá aí, né? Não sei se vocês lembram. Questão do method, do action, certo? Os nomes do input, ó. O name do primeiro input D5, o name do segundo D4. O max language, não sei se eu falei já para vocês, acho que eu devo ter falado em HTML. É o máximo de dígitos, no caso, certo? Para não ter perigo de eu poder, estou pedindo 5 dígitos. Se eu não colocar isso aqui, meu usuário pode digitar quantos quiser. E aí vai dar, digamos assim, vai dar um certo erro para a gente. Eu queria 5, não limitei isso aqui e o usuário está escrevendo 10. Então, para evitar isso, a gente coloca o max language. Vamos lá para outra página. O require, certo? Fazendo a ligação com a página.php. Variável, cifrão post
e o nome, os dois nomes aqui dos inputs. Então, como estava aqui, ó, não tinha nada, né, só para escrever mesmo, então os valores listados foram e está aí aparecendo, certo? A intenção é justamente usar o operador matemático. Então, vamos lá. Echo. Vou pegar... Quer dizer, antes eu tenho que criar aqui, né? Vou criar uma variávelzinha soma, certo? Variável soma vai receber cifrão D5 mais cifrão D4. 2 pontos. Ok? E aqui embaixo eu vou pedir para ele escrever a minha variável nova, no caso, né? Escreva, no caso, echo, ponto e vírgula já no final. E vamos lá. Deixa eu ver como é que o textinho que eu posso botar. O valor da soma é, e aí eu coloco a variável soma. Ok? Então, tá aí. Vamos salvar e vamos executar lá para ver como ficou. Página. Colocar 1. E aqui 2. Enviar. Ele escreve e soma. Certo? Isso aqui é o meu operador matemático. Está aí exemplificado no mais. Certo? Vou exemplificar aqui com menos, por exemplo. Vamos só trocar sinal. Trocar um nome, claro. Vai ficar sub. E o valor da subtração é variável sub. Beleza? Vamos salvar. E vamos executar. Página. Vou colocar aqui 5555. Vamos enviar. E tá aí o valor da minha subtração. Certo? Então, é isso. Bem simples. Beleza? Questão dos operadores. E vamos dar continuidade, só para a gente dar uma olhadinha aqui e uma revisada bem breve. Os operadores binários. Eu coloquei no material, no caso, para a gente saber que existe, para saber que eles são úteis, mas a gente vai usar isso aqui pouquíssimas vezes na nossa vida, certo? Coloquei aqui, só demonstrei o quadro, né? Como usar e tal, e passar aqui para a comparação. Os operadores de comparação a gente usou também em JavaScript e vamos usar bastante ele em estrutura de controle. Acho que vocês já viram aí, que já passei o material. Então, ele é bastante usado. Por quê? Porque a gente vai comparar, saber se um número é igual ao outro. Lembram disso? 2 iguais para igual. Um igual é o recebe, que a gente usa comumente com as variáveis. E 3 iguais para idêntico. Lembram disso, né? Que a gente já falou bastante na aula. Um número só vai ser igual a outro, por exemplo. Eu lembro que eu citei até o exemplo a comparação do 1 e do 1.0. Então, se eu comparar 1 e 1.0, eles são iguais, mas não são idênticos. Por quê? Porque o 1 ele é inteiro, o 1.0 ele é real, certo? E
os dois têm o mesmo valor, por isso que eles são iguais. Não têm o mesmo formato, né, digamos assim, por isso não são idênticos. Só seria se fosse 1 igual a 1, aí seria idêntico. Então tem o diferente, duas formas de usar o diferente, né, que é a exclamação e o símbolo de igualdade, ou menor e maior que. E não idêntico, o menor que, maior que, menor igual, maior igual. Então isso aí vocês já estão habituados, certo? A usar desde o JavaScript. Operadores de atribuição. Isso aqui é uma forma, digamos assim, de resumir. Para a gente não fazer aquela conta, A vai receber A mais B. Então, por exemplo, essa contazinha que está aqui ficaria extensa, né? Então, para resumir, a gente pode colocar A, cifrão A, mais igual cifrão B. Essa forma de estar escrita aqui é a mesma dessa que está representada aqui, certo? Então, é só uma forma, como o próprio nome diz, de atribuir. Eu vou resumir o que está escrito. Ah, mas eu não lembro da atribuição. Tem problema? Não. Posso escrever da forma mais extensa, não vai implicar em nada no resultado. Operadores lógicos. Acho que vocês lembram isso aqui também, né? A tabela verdade, certo? Que a gente usa. Para que isso vai servir? Vai, na hora da gente comparar, principalmente agora em estrutura de controle. Na hora da gente comparar uma coisa com a outra. Só vai ser verdade, né? Como está aqui, se tudo for verdade. Só vai ser, no caso, o i. Só vai ser verdade se tudo for verdade. O ou também. E aqui seria a negação. O i para... Se um for falso, o i também vai ser falso, que é o AND, certo? E no caso só vai pro ou só vai ser falso se todas as premissas forem falsas. Fugiu a palavra, foi mal. Vamos lá, certo? Aqui operadores de incremento e decremento. Acho que vocês também lembram lá do JavaScript que a gente usou bastante na estrutura de controle, né? De repetição no caso. E tá aí. Só que aqui a gente tem duas formas de incremento e decremento. O pré-incremento, no caso que ele incrementa A em 1 e então retorna A. Ou o pós-incremento, que primeiro ele retorna A e depois é que ele incrementa, certo? Então, as duas formas de incrementar. Eu posso pedir que ele incremente e retorne. Ou eu quero que ele primeiro retorne para depois incrementar. E aí fazer aquela contagem. Tranquilo isso, certo? Precedências de operadores. Também coloquei aqui mais para citar. É como se fosse assim, a questão de sequência em importância, digamos assim, certo? E vai dar prioridade aos operadores, né? Menos, a negação, o incremento e decremento. Aqui, então essa é uma sequenciazinha de importância que ele considera no PHP, beleza? Vamos agora para a estrutura de controle, certo? Que também citaram aí que estavam com dificuldades, com problemas para entender. Bem, aí eu digo, aqui do mesmo jeito dos operadores, o entendimento não muda em nada do JavaScript. O que é que a gente tem que ter em mente? Que do jeito que a gente usava lá em JavaScript, a gente vai usar aqui. Vai mudar a sintaxe. O entendimento é o mesmo, certo? Pode ser que essas pessoas que estão com dificuldade agora em estrutura de controle, estrutura de condição, já vieram com essa deficiência do JavaScript. Deixaram passar e aí o problema acumula. Eu falei para vocês, não deixem as dúvidas prosseguir. Mas vamos lá. O if ele tem as três formas de funcionar. Lembram? O if sozinho. Aqui no exemplo ele já tem o segundo exemplo, a segunda possibilidade, que é o if e o else. No caso, é uma possibilidade caso essa condição não seja verdadeira, certo?
Então eu tenho um se não, né? Se isso for verdade, faça isso. Se não, faça isso. Então é justamente a condição do se. Já com o se sozinho ele vai ter as opções if e a condição. Então se for verdade, faça. Se for verdade, faça. Sempre nesse sentido. Beleza? Opa, passei demais. Pronto, aqui vem a segunda estrutura do if, que é o if e a condição que a gente toma como verdade. E aí a gente tem uma outra condição, ou várias, né? Que aqui tem outra e outra, de verdade. Então, se a cor for vermelho, escreva lá na tela a variável contém o valor vermelho. Se não, se cor azul, a variável contém o valor azul. Então, esse daqui é o mesmo, como é que eu posso dizer? Ele vai ter mais de uma condição, verdade. Então, diferentemente do exemplo anterior, que eu simplesmente tenho uma condição aqui e eu tenho duas respostas. Uma para se isso for verdade, outra para se isso não for verdade. Aqui não. Eu tenho várias condições e para cada um uma resposta. E no final também tem um default. Pode ser que isso daqui não atinja, como é o caso desse exemplo. Eu disse que minha cor é branca e que se ele receber vermelho, faça isso, se receber azul, faça isso, e se receber amarelo, faça isso. Se não, faça essa outra opção, que é justamente o que esse exemplo vai fazer. Eu disse que minha cor é branca, então ele não vai se encaixar em nenhuma das opções. Correto? Estrutura condicional de switch. O switch a gente também já viu, certo? O switch é aquele que a gente usa com switch case, parecidíssimo com o if sozinho. Só que o if sozinho ele não tem o default. Vocês gostavam de brincar na aula, né? O default. O que é o default? É o nosso se não, certo? Que está aqui, ó. Então, o if sozinho ele não tem o default. No caso do switch case ele tem, certo? Tá aqui até o exemplo, ó. Então, eu disse que minha variável vai receber a funçãozinha getDate, parecida com a que a gente usou no JavaScript, né? E aí eu digo, a questão da funçãozinha, a variável vai receber a função wday, que é o dia da semana. E aí, caso esse número do dia da semana for 5, ele vai dizer, finalmente sexta. Caso o número do dia da semana for 6, super sábado. Caso seja 0, domingo sonolento. Em outros casos, né, ele me daria o default, que é o mesmo que o se não. Só que, como eu disse, o switch se compara ao se, sem o se não. E esse aqui tem um a mais, que é justamente isso. Então, eu tenho 3 casos aqui e um default, que é caso não se encaixe em nenhum dessas opções aqui, ele vai me dar esse retorno. Estou esperando pelo fim de semana, certo? Vamos para o próximo. Então, até agora a gente está vendo estrutura de controle, certo? Agora a gente vai ver a estrutura de repetição. Eu gosto muito desse textozinho, desse slide, que ajuda a gente a entender um pouquinho a questão através de uma analogia, certo? Então, vou ler para vocês e explicar um pouquinho disso para a gente visualizar as estruturas de repetições possíveis, só dar uma revisadazinha e aí passar adiante. Vamos lá. As estruturas de repetição também são conhecidas por loop ou laço. A repetição permite que tarefas individuais sejam repetidas um número determinado de vezes, ou quantas vezes uma condição lógica permita. Veja alguns exemplos. Vou atirar pedras na vidraça até quebrá-la. Essa é uma forma de pensar da condição. Como desafio, pensem aí qual dessas condições, depois de ler no final, se encaixa para que a gente já estudou, certo? Se é um for, se é um while,
do while. Vamos lá. Então, vou encontrar pedras, atirar pedras na vidraça até quebrá-la. Baterei 5 pênaltis. Enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. No exemplo 1, vai se repetir a ação de atirar pedras na janela até que seja satisfeita a condição de quebrar a janela. Então, como ele coloca aí, independente do número de vezes, a intenção é quebrar a janela. Eu quero saber quantas pedras eu vou jogar. Então, essa é uma forma de repetição. No exemplo 2, haverá a repetição da atitude de bater um pênalti um número determinado de vezes, 5. Então, esse aqui não quer saber se ele vai acertar os pênaltis. Ele vai bater 5. Acertando ou não, ele vai bater os 5. No exemplo 3, a condição que me permitirá continuar desfrutando a vida é ter dinheiro e saúde. Então, ele vai continuar aproveitando a vida, enquanto um dos dois não acabar. Se o dinheiro acabar, ele para de aproveitar. Se a saúde acabar, da mesma forma, certo? Então, a condição para que isso seja verdade é ter saúde e dinheiro. A utilização combinada dessas três estruturas descritas vai permitir expressar, usando qualquer que seja a ferramenta, a solução para uma gama muito grande de problemas. Então, vamos lá. Como eu disse, como eu desafiei vocês, através daqueles exemplos, qual se encaixa aqui na estrutura de repetição. Então vamos. O for. O for está aqui o exemplozinho, né? Nem vou repetir, porque senão vai ficar chato. Mas a exemplo do JavaScript eu tenho a mesma estrutura. For, dentro do parênteses, a variável que vai receber os valores, né? O i no caso. I recebe o valor inicial, recebe a condição e recebe o incremento. E aí eu peço, escreva i. Pronto, ele vai escrever, no caso, de 1 até 10, certo? Como eu já havia falado a vocês, aqui ó, tá print. Já havia falado a vocês. Duas formas de escrever na tela. É o print ou echo. Então, tanto faz, todos dois vão escrever. O for each, tá aí, eu citei porque é uma estrutura de repetição também, mas vamos deixar para dar ênfase mais adiante. É uma estrutura de repetição que a gente usa no array, certo? Para escrever matrizes. Então, complica um pouquinho mais. Então, por isso que eu deixei também mais adiante, certo? Para a gente ver a questão de utilização do for each, certo? O while, não sei se vocês lembram, tem uma diferençazinha. A gente tem os dois, tem o while e o do while. O while é a questão de escrita. Não sei se vocês lembram. A diferença entre os dois era que um escrevia e depois era que ia testar. Era aquele que agia por impulso. Lembra que eu até fiz essa analogia, comparei. E o outro era o que faria as coisas de caso pensado. Pensar, fazia com cautela. Então, primeiro fazia o teste para depois escrever, certo? Então, acho que vocês relembraram e reavivaram a memória que eu fiz essa comparação e muita gente passou a entender por conta disso. Então, tá aí. O while é aquele que primeiro testa. Então, tá aqui, eu tenho a variável 1. Então, ele vai dizer, enquanto A for menor que 5, escreva A, incrementando de 1 em 1. Então, ele vai escrevendo de 1 em 1 até atingir essa condição. Então, esse daqui é aquele cauteloso, que pensa antes de agir, que no caso do while, que testa antes de escrever, certo? O do while é o impulsivo, né? Ele vai lá, pega o valor, executa, ou então do, de executar, tira um para escrever, no caso, né? Ele manda escrever decrementando de 1 para depois ele testar se aquele valor é ou não maior que 0. Então, ele é o impossível. Ele está mandando, primeiro escreva,
depois teste. Se não der, pare, pronto. Mais ou menos por aí. Beleza? Então é isso, a aula de revisão, certo? Mas para explicar mesmo, ficar mais claro, às vezes somente com a leitura fica mais difícil, certo? Eu sei que o entendimento é o mesmo do que a gente já havia estudado em sala, mas por ser uma disciplina nova, uma linguagem nova, quer dizer, alguns estão tendo um pouco de dificuldade. Então, deixe os vídeos aí para vocês darem estudar, dar uma reforçada, e caso as dúvidas permaneçam, entrem em contato, falem, deixem comentários lá na plataforma e venham no WhatsApp, comentem também comigo. Não estou conseguindo, para que a gente possa solucionar todas essas dúvidas que vocês estão tendo dificuldades, certo? Sei que o momento não está fácil, mas é isso. Vamos seguindo adiante. Se Deus quiser, tudo volta ao normal. Um abraço e até a próxima.